noite a todos. Obrigada pela vossa presença. Então, hoje a proposta é fazermos uma reflexão acerca da visão espírita do mal, porque vários motivos, mas um deles é porque começámos este ano, ainda que parecesse difícil, começámos este ano com um mundo ainda mais perigoso e mais aleatoriamente, digamos assim, perigoso. E diz-nos Joana de Anjos no livro Em Busca da Verdade, desde que a razão e a consciência começaram a desenvolver-se no ser humano, a dicotomia do bem e do mal apresentou-se de maneira conflituosa. Então, estes conflitos que nós vemos pelo mundo, que nós vemos nas nossas casas, que nós vemos nas nossas relações, que nós vemos às vezes até na relação connosco mesmo, é algo que parece natural à natureza humana e que existe desde que o homem é homem. E para não trazer um exemplo daquilo que estamos a viver na atualidade, eu vou trazer aqui um exemplo que ainda não apareceu a fotografia do senhor, de Mengele. Este médico ficou conhecido, ou as experiências que este médico fez, ficaram famosas pelo grau da sua crueldade. Uma das experiências, só para terem alguma ideia do que estamos a falar, uma das experiências que este senhor fez era colocar, por exemplo, uma mulher grávida quando estava a dar à luz e ver, pendurá-la pelas pernas e ver quanto tempo é que ela demorava a morrer e depois quanto tempo é que demorava o feto a morrer. Outras experiências que este médico fez foi, por exemplo, abrir o scalp, aqui o crânio, a prisioneiros, espetava um bisturi e via, olha, este morreu, este não morreu, se eu fizer isto, este morre, se eu fizer aquilo, este não morre. O certo é que o material recolhido por esse médico é ainda hoje utilizado por neurocirurgiões. Uma cirurgia, um aneurisma, por exemplo, vai utilizar o conhecimento que resultou precisamente destas experiências. E nós pensamos como é que é possível um ser humano fazer isto a outros seres humanos. Estamos a falar, já devem calcular, estamos a falar de um médico do regime nazi. E quando nós pensamos este homem era horrível, era abjeto, era mau, era cruel, mas o certo é que ele era uma pessoa extremamente gentil. Toda a gente que convivia com ele dizia que ele era um cavalheiro, que era afável. E ele não trabalhou sozinho. Ele trabalhava numa equipa. Nessa equipa faziam parte enfermeiras. 2 dessas enfermeiras foram a julgamento, depois no final da guerra, foram a julgamento, no famoso julgamento de Nuremberg, e essas enfermeiras participavam então na equipa deste médico e toda a gente dizia que elas eram um amor de pessoas. Inclusivamente uma delas tinha sido premiada pelo carinho, pela humanidade com que ela tratava os mais idosos. Então, o que este trabalho começou a suscitar foi, houve um cientista, que nós vamos falar aqui, ele era judeu e ele assistiu a esse julgamento de Nuremberg, um julgamento onde foram julgadas essas 2 enfermeiras que participaram nestas atrocidades. Que escreviam os relatórios, participaram nas experiências, e o que intrigou esse cientista judeu que assistiu ao julgamento foi como é que pessoas tão amorosas, tão aparentemente normais, foram capazes de praticar atos tão maus, que nós classificamos como maus, tão cruéis. A verdade é que essas pessoas hoje são consideradas pela psicologia psicopatas, não é? No caso, psicopatas assassinos. E existe de facto este tipo de pessoas, este tipo de psicopatas assassinos, que a ciência já veio provar que inclusivamente têm uma atrofia muscular no cérebro, uma atrofia cerebral, e que compromete aquilo que eles chamam a área de integração de caráter. Agora, mas este tipo de pessoas não eram a preocupação do tal cientista que decidiu estudar a crueldade. Ele publicou um livro, nós já vamos ver, que é A Ciência do Mal. Não era isto que lhes interessava. Ele interessava-lhe particularmente estas pessoas, como nós, mas que participavam nestas atrocidades. Como é que pessoas aparentemente boas, gentis, afáveis, eram capazes de cometer esses atos cruéis? Então,
Ele publicou este livro, este cientista, A Ciência do Mal, fruto de 300 pesquisas em mais de 80 instituições científicas, e a questão que ele nos coloca é: será que nós poderíamos ser uma dessas enfermeiras? Será que nós poderíamos ser uma das assistentes do tal médico que cometeu aquelas experiências? Foi isto que ele estudou. O que faz com que pessoas normais, sem lesões cerebrais, sem antecedentes criminais, cometam atos de maldade e de crueldade. E foi isto que lhe interessou. E Cohen trabalhou com outros cientistas e uma das coisas que eles descobriram foi como funciona o reconhecimento das nossas emoções. E a isto nós chamamos de empatia. Então, a empatia é a capacidade de reconhecer as emoções, pensamentos e sentimentos, mas não é só de reconhecer, é também conseguir espelhá-las e conseguir dar uma resposta adequada. Então, temos um primeiro fator, reconhecer as emoções, e isto é das primeiras capacidades que são trabalhadas no ser humano. Nós vemos, por exemplo, os bebés começam a imitar as nossas expressões faciais, portanto, as nossas emoções. E para nós, quando estamos a falar aqui de reconhecer as emoções, são mais de 400 as emoções que uma pessoa considerada empática deve ser capaz de reconhecer. Mas a empatia não é só este reconhecimento de emoções, tem então este segundo fator, que é o espelhamento. Ou seja, nós pegamos numa emoção e trazemos-la para nós mesmos. Por exemplo, eu vejo uma cena triste de um filme e choro. Ou eu fico condoída com o sofrimento de alguém que está ao meu lado. Há, inclusivamente, já se descobriram alguns genes, 4 genes, que estão ligados a esta capacidade. Portanto, já há aqui uma predisposição genética para que o ser humano seja naturalmente empático. E o que este cientista que publicou aquele livro, Simon Cohen, descobriu é que há uma relação direta, como era de esperar, entre a empatia e a crueldade. Então, quanto maior é a empatia, menor é a crueldade. Porque quando eu identifico o sofrimento de alguém, eu também sofro. E viu-se então que nós somos geneticamente forjados para conseguirmos reconhecer estas emoções e identificarmos com as emoções e sermos empáticos com outros seres humanos. Aliás, isto já é comum até entre os primatas. No entanto, nós que somos geneticamente forjados para ser empáticos e que até podemos, de facto, ter esta capacidade de reconhecer essas 400 e tais emoções, de fazer o espelhamento das emoções, etc. Somos capazes de... Aqui não se vê muito bem, portanto, é aqui uma multidão a tirar fotografias e selfies a um golfinho morto. Somos capazes de caçar por mero prazer. Somos capazes de tirar prazer e alegremente tirar uma fotografia ao pé de um animal morto. Novamente a caça. Temos esta atração mórbida por acidentes, não é? Quem é que já não ficou numa fila na estrada por causa de um acidente em que as pessoas abrandam o passo? Então o que é que se passa aqui? Como é que nós, que é esta a tese daquele cientista, porque é que qualquer pessoa pode cometer então este ato de crueldade? Ou como é que é possível que uma pessoa boa cometa essas atrocidades? Então o que se passa é que é mais ou menos, vou tentar explicar com isto. Alguém ficou com pena deste lenço de papel? Não? Falta de empatia. Estou a brincar. Então, o que acontece aqui é precisamente o que vai justificar, agora o que é que isto tem a ver? Vai justificar como é que pessoas normais, as tais enfermeiras bondosas e gentis com idosos, foram capazes de tomar fazer aquelas atrocidades. É que, se lembrarem da propaganda nazi, o que é que diziam sobre os judeus? Não são pessoas. Se não são pessoas, são o quê? São objetos. Ora, um lenço de papel é um objeto. Se eu amasso o lenço de papel, ninguém fica com pena de um lenço de papel.
Então, se eu encaro aquelas pessoas, aqueles animais, o que seja, como objetos, faça o que eu lhe fizer, eu não vou sentir pena deles. É aquilo que os cientistas chamaram de coisificação, não é? E um outro cientista, o Dr. Fiske, ele estudou as redes neurais no nosso cérebro. E, por exemplo, nós podemos acompanhar no cérebro o momento em que eu reconheço o lenço de papel. Mas, se tratar de um outro ser humano, se em vez de um lenço de papel eu agora pegasse aqui num gatinho pequenininho, fofinho, e o atirasse contra a parede e lhe esmagasse a cabeça, a vossa reação seria outra. Não saía daqui viva, não é? Tiravam-me a mim contra a parede. Já não era a mesma rede neural que ativaram quando me viram amassar o lenço de papel. Seria outra rede neural. Ou seja, o circuito neural que eu uso para reconhecer objetos é um, o circuito neural que eu uso para reconhecer humanos é outro. Então eu tenho uma rede neural, um caminho neural no meu cérebro para objetos e tenho outro para seres humanos. Só que, lá está, não são pessoas. Então, o Dr. Mengele e as tais enfermeirazinhas boazinhas, etc., o que elas olhavam para aquelas pessoas era com a rede neural dos objetos. Isto não é desculpa. Portanto, isto é justificação e já vamos ver isto da ciência. Agora depois vamos ver com a parte espírita. Um outro cientista, psiquiatra, Viktor Frankl, que perdeu toda a família em Auschwitz, no campo de concentração, ele foi dar aulas para a universidade mais prestigiosa dos Estados Unidos, a Universidade de Yale. E chegou lá e ficou muito chocado com a elevada taxa de suicídio entre os estudantes daquela universidade. Porque naquela universidade só andava a nata dos americanos, os que tinham tudo, os que eram ricos, que tinham família, que tinham amigos, que tinham tudo o que pudessem querer. E, no entanto, no campo de concentração onde ele tinha, as pessoas eram mortas, mas não se matavam. Na universidade, onde havia tudo, os estudantes matavam-se. O que é que acontecia? O que é que ele percebeu? É que a abundância em que eles viviam, que aquelas pessoas viviam, esvaziou as suas relações. Ou seja, tudo passou a ser um lenço de papel na vida daqueles jovens. Eles perderam o sentido para a vida, que era esta a tese do psiquiatra, e por aí se suicidavam. Não é? E por isso é que o título do livro deste cientista era Um Sentido para a Vida. Então ele chegou à conclusão que o que motiva o homem a viver é ver um sentido para a vida e que se nós temos um motivo válido, mesmo que nos privem de tudo, nós sobrevivemos. Agora, se não tivermos um sentido, podemos ter todos os prazeres, mas não sobrevivemos. E um fenómeno recorrente que ele associou a esta perda de sentido da vida era precisamente a coisificação, não é? Um processo em que as pessoas começam a sentir as relações vazias e começam a sentir um vazio dentro de si cada vez maior. O que é que nos diz o Espiritismo? Kardec, na Gênese, diz-nos: Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal e faz que do próprio mal saia remédio. Agora, a minha questão é, então o mal existe ou não? Vamos aqui esta parte, este já chegas da ciência, não é? Então a questão é, será que existe o mal para o Espiritismo? E nós vemos isso logo com as criancinhas, não é? Como é que nós vamos explicar a um filho que não pode bater no coleguinha da escola, se o coleguinha da escola lhe bateu? Como é que explicamos que ele não deve bater? Ele não vai entender porque é muito pequeno. Então, vamos ver. Um espírito muito, muito, muito superior. Como é que ele vai olhar para nós? Da mesma forma que nós olhamos para a criancinha pequenina e estamos a tentar lhe explicar porque é que ela não pode bater de volta no colega. Não é? Então, o que é o mal, segundo o Espiritismo? O mal que observamos não pode ter em Deus a sua origem. E repare-se que esta questão deve ser mesmo importante dentro da doutrina espírita, porque ela aparece logo no segundo capítulo da Gênese, logo a seguir ao capítulo sobre a existência de Deus. Portanto, temos o capítulo que explica a existência de Deus e logo neste segundo capítulo começa por afirmar
que o mal que observamos não pode ter em Deus a sua origem. Mas nós olhamos para o mundo e parece que há mal. Mas existe mesmo o mal no mundo? Se não há, como é que se prestam contas das atrocidades que são cometidas? Seja a nível individual, seja a nível coletivo. Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é o negativo do outro. Se voltarmos ao exemplo da criancinha, não é? Imaginem ter aqui uma criancinha pequena. Eu vou a passar, ela está aqui e dá-me um pontapé quando eu for passar. Então eu vou esmurrar a criancinha. Porque ela devia saber que não se dá pontapés. É isso, eu vou castigá-la, vou puni-la. É isso que fazemos à criancinha? Não. Nós percebemos, bom, é uma criancinha pequenina, ainda não sabe andar bem, deu-me um pontapé sem querer. E seguimos. Explicamos como é que ela se deve mover, etc, etc. Então ela não fez por mal, o que ela não sabe é andar melhor. Ela ainda não consegue andar de forma a que não dê os tropeços, são os pontapés pelo caminho. É o mesmo, digamos assim, grosso modo, que os espíritos superiores fazem em relação a nós. Uma outra coisa que seja, uma expressão que se utiliza muito é a força do mal. Força das trevas. Ora, o mal não pode ser uma força. Porque se ele fosse uma força, nós íamos ter duas forças opostas. Uma força divina e uma força maligna. E depois tinha que haver uma terceira, um árbitro que viesse resolver aqui o duelo, não é? E se assim fosse, Deus deixava de ser Deus, deixava de ser o onipotente que Ele é. Então teríamos que criar uma outra força para desempatar aquelas duas. Então, se nós analisarmos o mal à luz do que nos explica aqui Kardec, nós vamos perceber que o mal está onde? Não está no mundo. Não está em Deus. Onde é que afinal está o mal? Onde está o óleo, não é? Está em nós, precisamente. Mas onde em nós? Na ignorância. Simples e ignorantes. Mas onde é que se manifesta o mal? Ou como é que se manifesta o mal? Livre-arbítrio. Não é? Ou seja, se nós formos ver, o mal é apenas o mau uso do livre-arbítrio. Divaldo Franco, ele dizia que ninguém nasce para ser ladrão, que ninguém nasce para ser traidor, ninguém nasce para ser um tirano. Todos nós temos o quê? As leis de Deus inscritas na nossa consciência, diz-nos o livre-arbítrio. E isso faz com que tenhamos o quê? A escolha, a possibilidade de escolha. Eu posso escolher fazer ou eu posso escolher não fazer. Eu posso escolher fazer assim ou posso escolher não fazer assim. Então, será que podemos dizer que uma pessoa é má? Nós podemos dizer que aquela pessoa usou mal o seu livre-arbítrio, não é? Porque o mau uso do livre-arbítrio só é possível porque nós porque temos vontade livre. E isso é algo que nos é dado. O livre-arbítrio foi algo que nos foi dado por Deus. Portanto, isto significa que nós temos sempre a possibilidade de escolha sobre as nossas ações. Então, por trás de qualquer ação má, há sempre a possibilidade de escolher não o fazer. E isso é algo que nós temos que aceitar. Só que nós não gostamos de aceitar isto. É muito mais fácil sacudir a água da capota e culpar ou Deus, ou culpar o outro, ou culpar o que seja. Não é? Não queremos aceitar isto. Porque não há uma força do mal que se oponha a Deus. Até porque algumas pessoas imaginam até que há uma influência, que a força do mal vem como uma influência e acham que nós nos devemos juntar ao exército de Deus para combater esse mal. Essa é uma espécie de guerra dos tronos. Mas isso faria com que Deus fosse impotente diante dessa tal força chamada de mal. E se tudo o que existe é Deus ou é permitido por Deus, o mal, como dizia o Manuel, só pode estar na nossa ignorância.
Agora, o livre-arbítrio não é uma coisa má de todo e não é o mal em si. Porque existe a ignorância acerca das leis de Deus, é que nós fazemos as más escolhas ou agimos mal. Por exemplo, quando o medo acontece, muitas vezes surge a ganância. Quando surge a ganância, por exemplo, nós tomamos decisões erradas, fazemos ações erradas. Então estamos sempre a falar do mau uso do livre-arbítrio, precisamente porque ainda não há, e a Ana parece que adivinhou, não há uma compreensão das leis morais que derivam das leis divinas. Não é? E esta falta de entendimento sobre as leis morais podem acontecer ao nível individual ou ao nível coletivo. Se eu juntar 10 egos, eu vou ter um ego coletivo. E aqui vemos o estado do mundo em que temos, não é? O estado das nações, as guerras a proliferar, não só as mais mediáticas, mas também as outras de que não se fala. Agora, há uma outra questão também, um outro equívoco muito comum em relação ao mal, que é, muitas vezes fala-se que, por exemplo, um assassínio, dizemos assim, o karma daquela pessoa era morrer naquela situação. Era assim. Portanto, o tipo que o matou até lhe fez um favor, porque cumpriu o karma do outro. Será que se pode falar assim, em termos da lei de reação-reação? Ninguém comete um homicídio para cumprir o que o outro tinha que passar. Lá está, precisamente, ninguém nasceu para fazer o mal. Pode haver um mau uso coletivo do livre-arbítrio, porque tal, vimos há pouco que é um ego coletivo. Mas ninguém tem o karma, ninguém está destinado a ser assassinado, a ser traído, a ser roubado, precisamente porque não há ninguém fadado a ser ladrão ou a ser assassino. Okay? Deus não criou então o mal, Ele estabeleceu leis e estas são sempre boas porque Ele é soberanamente bom. Precisamente, se Deus não tem maldade, Ele não poderia criar uma coisa má. Aquele que as observe fielmente será perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, no uso do seu livre-arbítrio, nem sempre as observam e é dessa infração que provém o mal. Portanto, aqui já temos uma relação entre o mal e a nossa infelicidade. O mau uso do livre-arbítrio vai levar sempre a sofrimento. Maior ou menor, mais ou menos atenuado, mas vai sempre levar a isso. E outra questão que o livro dos Espíritos nos alerta é que aquilo que nos parece mal, aquilo que se chama, às vezes, do mal vem o bem, não é? Uma coisa assim, um ditado agora que se fala. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece seu. Frequentemente o que considerais um mal sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Todos queriam ganhar a lotaria. Mas será que todos teriam a capacidade de gerir lá a quantidade, nem sei quanto é que se ganha na lotaria? Será que isso não iria trazer outros problemas? Temos aqui a estátua de David, de Miguel Ângelo, do artista Miguel Ângelo, e ele dizia que, quando olhou para o bloco de pedra, ele já via lá a escultura que ele depois veio a fazer. Então, do mal também, da mesma forma, fazendo aqui a analogia, do mal também pode vir o bem. Aliás, isso mesmo nos diz Joana de Ângeles. O espírito não é mau em razão da sua origem divina, porém permanece no mal como a canga retida na gema preciosa ou o escabracho mesclado ao trigo na mesma gleba. Senhor, queres que tiremos o joio? Não, deixai-o crescer. Deixai amadurecer. Então a pergunta que nós temos que fazer é: se somos dotados de livre-arbítrio, onde é que eu planto o joio na minha vida? E onde é que eu não exerço a minha capacidade de análise e discernimento para distinguir o trigo do joio, para separar o trigo do joio? Paulo dizia: irmãos, eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habita o bem. Pois querer o bem está ao meu alcance, mas realizá-lo não está. Na verdade não faço, esta frase é muito famosa,
Não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Porquê que Paulo já percebeu isto acerca da sua natureza? Paulo, que foi Paulo, não é? O grande apóstolo do cristianismo. Então porquê que nós continuamos a viver o mal em relação a nós e aos outros? Como é que nós alimentamos o mal na nossa vida? Por exemplo, com a nossa forma de olhar, simplesmente. Há aquela pessoa que olha para as coisas e vê sempre tudo errado, está tudo sempre mal. É sempre a culpa dos outros, os outros estão sempre a fazer asneira. Não é? Vincula-se com o mal todo aquele que viu e não fez, todo o que deixou de ver porque não queria ver, e todo aquele que não viu, se bem que poderia ver, mas também todo aquele cujos olhos não podiam ver. Diz-nos um psicólogo. Basicamente, é aquilo que nos diz o Livro dos Espíritos. Não está só em causa o mal o mal que eu não faço, mas também o bem que eu deixo de fazer. Porquê? Porque há padrões éticos que são naturais e são universais. Apesar das variações culturais, há coisas que são universais. Pergunta-nos ainda no Livro dos Espíritos: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? Ou seja, o bem é o bem para o Manuel aqui, é o bem para o Manuel da Inglaterra, é bem para o Manuel na Arábia Saudita, no Congo. É igual para todos, o mal também, será? A lei de Deus é a mesma para todos, porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Simples, não é? O mal vem apenas, lá está, do livre-arbítrio, da nossa vontade de o praticar. E isto diz-nos que nós podemos olhar para cada um de nós, para o homem, à luz de três faculdades que ele tem. Que se chama a razão, sentimento e vontade, não é? Ou seja, pensar, o sentir e o querer. Pensar e querer são coisas ativas, ou seja, dependem diretamente da nossa vontade. O sentir já não, já é mais passivo. Não é? E quando falamos em vontade, aqui nesta resposta, nós vamos encontrar outra coisa, que é o dever. Ou seja, no reino da vontade, nós encontramos o dever. O que é o dever? É uma obrigação moral que eu tenho para comigo e para com o meu próximo. Por isso é que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu pergunto-me, ao agir, como deve ser a minha ação para com o próximo? Ao pensar, como é que eu devo proceder em relação ao próximo? Ou seja, como é que eu vou olhar para o outro? Vou procurar o argueiro ou o cisco no olho? Ao sentir, como é que eu devo receber a ação do outro? O outro diz-me alguma coisa ou fez-me alguma coisa. Eu vou receber como uma grande ofensa, mesmo que se não gostar muito, ou vou receber, bem, ok, tudo bem, foi o que ele quis fazer. Como é que eu vou receber? Como é que eu vou olhar? Lá está a minha vontade, o meu livre-arbítrio. E se no fundo nós virmos, isto lembra-nos a definição de caridade. Indulgência, benevolência e perdão. Como é que eu devo agir perante os outros com benevolência? Como é que eu devo pensar sobre os outros com indulgência, perdoando-lhes as fraquezas? Como é que eu devo sentir em relação aos outros? Bom, se me sentir ofendida, devo perdoar. Isto é a definição de caridade espírita. Então, que definição é que eu posso dar da moral? A regra de bem proceder. Se eu atender àquelas três faculdades, o pensar, o querer e o sentir, eu tenho a regra de bem proceder. Eu tenho a capacidade de distinguir o bem do mal com o meu livre-arbítrio na observância das leis de Deus. E aqui leva-nos ao capítulo da perfeição moral, no Livro dos Espíritos, e à famosa questão 919, em que Santo Agostinho nos diz: como é que eu então resolvo esta questão do bem e do mal, da crueldade na minha vida? Santo Agostinho dá-nos uma receita. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o próximo e contra vós mesmos. O que é que falávamos há pouco? As leis morais, o livre-arbítrio, é em relação a mim, é em relação ao meu próximo também. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa de ser curado.
E por isso é que Santo Agostinho dizia que a principal coisa para o nosso progresso individual é a capacidade de fazer este exame. Esta análise é o autoconhecimento. Mas para isso eu preciso de praticar o discernimento. Na sua origem, o ser possui a consciência do bem, não possui a consciência do bem nem do mal, diz-nos Joana de Ângeles. Vivendo sob a injunção do instinto, é levado a preservar a sobrevivência e a reprodução por automatismos que lhe irão abrindo espaços para os diferentes patamares do conhecimento, do pensamento e da capacidade de discernir. Ou seja, por isso é que também precisamos da vivência na carne, porque vamos ter as oportunidades, as situações, as ocasiões para discernir aquilo que é o bem e aquilo que é a ausência do bem. E o resultado de um julgamento correto é uma mente equilibrada, harmoniosa, construtiva, positiva, que leva ao nosso crescimento interior e que leva a uma vida mais tranquila. E nesse capítulo sobre a perfeição moral, Kardec e os espíritos vão-nos falar das nossas virtudes, dos vícios, das paixões, vão falar das características do homem de bem. E quando fala do autoconhecimento, o que Santo Agostinho nos diz é: pensa no que deves fazer, pensa no como deves fazer isso, pensa se é possível fazer e por que deves fazer essa ação. E Joana de Ângeles vem complementar: a seleção do que deve em relação ao que não deve fazer-se, realizar-se, dá-se mediante a dor física, depois emocional, mais tarde de caráter moral, ascendendo na escala de valores éticos. Ou seja, nós inicialmente estamos mais preocupados em evitar simplesmente a dor, em evitar o sofrimento. Num estádio de maior evolução, não vai ser só o sofrimento o nosso único critério. Nós vamos também já pensar no bem geral, no bem como o bem comum. Portanto, nós temos sempre a escolha no comportamento, mas não temos tanta escolha no pensamento. E aqui vem-nos um outro conselho muito importante: orai e vigiai. Vigiai não o que o outro está a fazer, não o que o vizinho faz ou não faz, mas sim os nossos pensamentos. Agora, porquê que devemos dar esta trabalheira do autoconhecimento e de todos os dias quando nos deitamos examinarmos o que fizemos e o que não fizemos? O próprio Santo Agostinho, na mesma questão 919, nos responde: justo é que se gastem alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Então, aquele exercício simples que eu faço quando me deito, será que eu fiz tudo o bem que devia? Será que eu magoei alguém? Será que há alguma coisa que eu posso retificar ou fazer melhor? Uns minutinhos antes de dormir. O resultado disso é felicidade eterna. Então, se calhar vale a pena. Esta ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida na vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenómenos capazes de ferir os sentidos e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Então reparem que os Espíritos, neste caso Santo Agostinho, vem-nos falar no propósito e no objetivo do Livro dos Espíritos, numa questão que nos convida ao autoconhecimento. E que, no fundo, resume toda esta questão do bem e do mal, que vimos que é tão importante, que é logo o segundo capítulo da Gênese, que resume a questão do uso do livre-arbítrio e que resume toda esta questão do progresso moral do ser humano. Mas ainda há aqui uma questão que falta resolver. Será que há alguém que não possa fazer o bem? Será que o tal Mengele não poderia mesmo fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra enseios, vontade de o praticar. Quais são os principais obstáculos ao progresso humano? Orgulho e egoísmo. Então não há menguéis, não há enfermeiras boazinhas, não há ninguém que não possa praticar o bem. E outra pergunta, reparem aqui o refinamento da questão do Kardec. Mas será que quem é cruel, afinal, não tem em si um senso moral?
Será que o tal Mengele, se calhar, não tinha um senso moral, não tinha ideia nenhuma do que é moral? Será que não? Um médico alemão, educado, instrução alemã, diz da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência. Importância das palavras, o rigor dos espíritos. Porque o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Então, aquele que nos parece muito mau hoje também vai ser bom no futuro, mas só porque tem o tal senso moral. E isto, por um lado, é uma boa notícia, também tem o reverso da medalha, que é: não há desculpas para não fazer o bem. Porque todos temos este senso moral. Mais ou menos desenvolvido. Mas isso não deixa de ser uma desculpa. Não pode ser uma desculpa para o mau uso do livre-arbítrio. Este não interessa. Então, racionalmente, nós não estamos a conseguir escolher quando vemos tanto mal no mundo. Podemos só culpar as escolhas que cada um faz. Confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Reparem no refinamento desta explicação. Quando o homem esquece que existe Deus, quando o homem se fia apenas numa matéria e se confia apenas em si, surge o mal. No fundo, é quando o homem se acha a última bolacha do pacote. Se acha o maior tudo e o que controla tudo. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Vê depois que o mal essencialmente considerado não pode existir. Como ter certeza se as nossas escolhas estão de acordo com a lei de Deus? Também é uma dúvida legítima, não é? Deus, na sua misericórdia, colocou-vos no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que apenas bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Aqui é no sentido de mau, novamente, mau uso do livre-arbítrio. Então ela cala-se. Lá está. Como o nosso espírito guia. Ele dá-nos bons conselhos, boas sugestões. Nós ignoramos, assobiamos para lá, viramos a cara. É claro que ele não vai estar sem ter mais que fazer, não é? Então, ouvi a vossa consciência, interrogai-a, novamente voltamos à questão 919, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. E por isso é que eu trouxe aqui esta frase do Miyakoto, de um livro que li o verão passado: sou feliz só por preguiça, porque a infelicidade dá uma trabalheira pior que a doença. É preciso entrar e sair dela, afastar os que nos querem consolar, aceitar pêsames por uma porção da alma que nem chegou a falecer. Ou seja, fazer o mal vai-nos trazer muito mais trabalho do que se fizermos aquele exercício de autoconhecimento que nos vai ajudar a fazer um bom uso do livre-arbítrio. E por isso é que o progresso dos espíritos é o fruto do nosso próprio trabalho. E não poderíamos ser criados de outra forma que não, tal como disse o Manuel, simples e ignorantes. Esta foi a reflexão que trouxemos para esta noite, com o auxílio desta bibliografia.